vamos conversar com a senhora Silvia Marques, filha do senhor Antônio Marques, irmã do senhor Humberto. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, só que meu nome não é só esse, né? Como é tudo? Silvia Marques Drummond Poiares. É bom pra gente poder colocar. Dona Silvia, como é que era o seu pai no dia a dia? Meu pai no dia a dia? Isso. Era um homem que vivia para o trabalho. Então, em casa a gente via ele muito pouco, porque ele vivia para o trabalho. Eu, como eu disse a você, eu tenho muito pouca coisa a dizer da firma, porque eu nasci e fui criada no Rio de Janeiro, porque meu pai era o caçula e veio morar muito cedo no Rio, e eu nasci aqui no Rio. E como a firma é mineira, eu muito pouco contato tive. Mas a senhora teve contatos com seu pai, com sua mãe, né? Não, sim, com meu pai e minha mãe, sim, Mas né? a senhora lembra de alguma conversa que ele teve na mesa? O papai vivia pendurado no telefone, falando com as pessoas em Minas. A figura que eu lembro dele é pendurado no telefone. Quando o senhor Humberto, irmão da senhora, ele é o caçula da família? A caçula sou eu. Dessa faixa, a caçula sou eu. Certo. Mas quando o seu irmão foi assumir, ele era o mais novos dentre todos os acionistas, né? A senhora lembra como é que foi? Não, mais nova sou eu. Pois é, assim, desculpa, para assumir a empresa. Uhum. A senhora lembra como foi como foi para ele assumir a empresa? Assim, como é que foi a conversa? Como se teve alguma reunião? Não, ele foi preparado para isso, né? Ele foi posto primeiro num banco, a família é linha dura. Ele foi posto primeiro num banco para aprender a parte burocrática e assim foi. Depois ele foi posto nas fábricas no interior de Minas e foi indo até chegar em Carangola e foi galgando até chegar a diretor, depois a superintendente, depois que saiu meu pai, ficou ele. A senhora acompanhou alguma conversa do seu pai com ele sobre a firma? Não. Conversa dos dois, não. Não. A senhora lembra alguma coisa relacionada à fábrica que rolou dentro de casa, que a senhora estava em casa? Não. Como eu te disse, ele foi preparado para isso. Ele quis, claro, e ele foi preparado para isso, desde aprender no banco até chegar na firma. E agora ele está começando a sair, né? Agora ele está querendo se aposentar e está assumindo uma outra geração, que é o Luiz Fernando. Isso. O que a senhora acha sobre o Luiz Fernando? Do Luiz Fernando? Eu acho que ele é uma pessoa muito competente, que vai assumir muito bem e que nós vamos continuar tão bem agora como fomos antes. Porque ele também foi preparado pela firma e ele já vinha muito bem preparado culturalmente, né? E entrou na firma como todos os outros, por baixo, aprendendo. E sempre todos começam aprendendo o método dos anteriores e entram no mesmo ritmo e vão bem em frente, como está acontecendo com o Luiz Fernando. Então, eu acredito que ele vai assumir muito bem, que tudo vai dar certo. Para mim é meio esquisito, porque eu já nasci com meu pai e depois o meu irmão. Então, para mim, tem um quezinho de insegurança, mas eu tenho certeza que o Luiz Fernando vai ser tão bom quanto. E até porque a linha de raciocínio dos diretores... sempre a mesma. É a mesma. Eles não largam na mão de uma pessoa porque eles não têm confiança que vai dar certo, até porque eles se preparam para isso, né? É claro, né? E foram sempre, todos os que comandaram a empresa, foram preparados para tal. Porque a gestão do seu Humberto, uma parte que o senhor Luciano teve junto, eles fizeram grandes coisas para a firma, que foi a fabricação do leite longa-vida, a criação do leite. Sim, claro. Eu sei que eu digo, todos foram preparados pelos mais velhos. Ninguém caiu lá de paraquedas. Todos foram preparados pelos mais velhos e todos tiveram essa submissão, boa submissão,
de querer entrar porque queriam, porque amavam a firma, porque gostavam e porque queriam aprender desse jeito, que não é uma coisa muito comum, né? Porque as pessoas geralmente entram querendo colocar seu próprio modo de ser, seu próprio modo de fazer as coisas. Não estou dizendo que esteja certo ou errado uma forma ou outra, mas lá sempre foi assim, eles entram para continuar aquilo que o antecessor fez e o modo como eles fizeram e vão seguindo e até hoje tem dado certo. Normalmente numa firma familiar, que é tão difícil de dar certo por tantos anos dentro de uma mesma família, né? Porque tem uma linha só de segmento. A pessoa não é porque é da família que trabalha lá. Não, ao contrário. Ao contrário. Mais ou menos por ser da família não trabalha. Só aqueles que se prepararam desde cedo para ser. Aqueles que foram escolhidos. Aqueles que se prepararam desde cedo, que tiveram vontade desde cedo, que foram preparados, que se submeteram a aprender aquilo que a firma precisava no momento de uma pessoa para fazer. A senhora sabe me informar, dizer, como foi feita a conscientização de toda a família a respeito dessa forma de agir? Se prepare, aí você pode trabalhar. Se você não for preparado, você não pode, mesmo sendo da família. Porque a empresa familiar tem isso, né? Põe meu filho, põe meu neto, põe. Essa premissa foi sempre falada do mais velho para o mais moço, e principalmente depois que a geração acima da minha acabou, houve uma reunião de todos os sucessores e com um especialista em empresa familiar, houve um seminário para ensinar a toda a família as regras de uma empresa familiar, e isso foi bem explicado. E o seminário, a senhora lembra de algum ponto que aconteceu nesse seminário, da conversa, como é que foi explicado? Foi explicado exatamente as coisas que acontecem numa empresa familiar para não dar certo e as coisas que acontecem numa empresa familiar para dar certo. E uma delas é isso, você não botar na empresa uma pessoa que está desempregada, uma pessoa que não tem o que fazer ou que não deu certo na profissão dele, você botar a brigar na empresa só por causa disso é um tremendo erro, porque depois, inclusive, que você bota uma pessoa na empresa da família, é muito difícil você tirar, se ele não estiver dando certo, né? Então, isso foi uma das coisas que desde cedo foi uma premissa da empresa. A senhora ouvia contar histórias dos antecessores, do fundador, do seu José Esteves, do Jonas Marques? A senhora presenciou histórias deles ou ouviu alguma história contada sobre eles? Sobre a forma deles trabalhar, como eles pensavam no futuro da firma, como eles pensavam do tamanho? Porque a Barbosa Marques diversificou muitas coisas, né? Ela sempre estava alternada e só vamos aqui porque isso aqui está ruim, vamos para casa. Uhum. E como ela num certo momento, ela decidiu, não, vamos só. Porque ela teve cerâmica, teve fábrica de macarrão, teve exportação de café, né? Mas ela, depois, num certo tempo, ela focou no queijo, manteiga, leite. A senhora, nesse percurso todo, né? A senhora não estava lá, mas só presenciou como eram as reuniões dos acionistas, né? Como é que funcionava a cabeça deles? Como é que eles tratavam isso com vocês? Eles expunham, olha, nós vamos isso aqui não vamos fechar por causa disso. Tinha esse tipo Não, eu acho que exatamente o sucesso da firma foi essa inteligência dos fundadores. Começa com o meu avô, que eu não conheci, e que já foi uma pessoa que começou com essa clareza de pensamento, que ele foi procurar o lugar para se estabelecer ao lado de uma estrada de ferro, né?
uma parada de uma estrada de ferro, porque ele sabia que ali é que acontecia o trade, né? Que acontecia todo o movimento. E ali se estabeleceu o armazém geral, o café, tarará, e ali foi criando. Então, esse entendimento dele da diversidade de coisas já estava na cabeça do meu avô. Eu acho que isso, eu não existia ainda, ele faleceu muito cedo, eu não conhecia, mas eu acho que isso é que foi passado para os outros que o sucederam, né? Foi meu tio mais velho, e depois o cunhado, casado com uma tia, né? E depois o meu pai. Então eles foram se diversificando conforme a necessidade. Primeiro era muito café, depois o café no Brasil teve em baixa, e eles foram, agora detalhes dessa coisa eu não sei contar, mas eu sei que eles foram espertos suficientes para irem fuçando aqui e ali, vendo onde ficava melhor. Porque eu me lembro, quando eu era criança, que eu ia visitar lá em Carangola, tinha tanta coisa que eu não sei, tinha macarrão, tinha açúcar, tinha torrefação de café, tinha armazém geral, tinha não sei o quê, quer dizer, eles foram por todas as áreas e depois foram em cima do que deu melhor, com certeza, eu imagino isso, né? Mas eu só fui testemunha da cerâmica, porque na cerâmica eu trabalhei. Como é que era? A cerâmica foi comprada, mas pelos mesmos acionistas do Barbosa e Marques, mas não era subsidiária nem nada, era uma outra firma. Foi comprada só pelos mesmos acionistas, mas com ações, um número de ações diferentes do Barbosa e Marques. Ficou uns anos conosco, mas não era a especialização da família. E quando começou a dar problema com construção também, a gente vendeu todo o estoque de pastilha, porque aquela fábrica foi um sucesso, né? Aquelas pastilhas. Houve uma época no Brasil que só se construía com pastilha, né? Mas aí, quando começou a entrar em baixa, e como não era a nossa expertise, foi vendido. Foi um período. A senhora falava que ia, às vezes, às férias, a senhora ia em Carangola? Ia em Carangola só a passeio, só de férias. Para ver vaca, ver cavalo, ver bicho, porque quem nasce e vive no Rio de Janeiro só vê bicho morto no prato, né, para comer. A senhora lembra, como criança, né? Criança gosta de explorar muita coisa, né? A senhora gostava de brincar nas fábricas ou não podia brincar? Como é que... Gostava. A fábrica do lado da nossa casa, que era de açúcar, eu gostava de ir lá para comer bolinha de açúcar. E a relação com os funcionários, como é que eles tratavam vocês? Os funcionários, o que você via? Tratavam muito bem, né? Os filhos dos patrões, eles iam tratar mal, tratavam muito bem. Davam bolinha de açúcar, davam tudo, tratavam muito bem. Até porque na época de eu criança era muito diferente, né? Os funcionários realmente tratavam bem os patrões e filhos de patrões. O relacionamento era diferente do que é hoje em dia, né? E até porque o patrão tratava eles bem. Também, pois é, o relacionamento eram menos empregados e o relacionamento era diferente de hoje em dia, né? Quando a senhora era criança, ou mais adolescente, eles contaram alguma história do seu Antônio Marques, o fundador, para a senhora? Além da visão dele ter tido essa de que passa o trem aqui que o negócio vai funcionar. Não, o que me marcou mais foi isso. Fora disso, não tenho muita lembrança. Tenho muita lembrança porque minha vida era tão diferente aqui no Rio que eu não tenho lembrança nenhuma, praticamente. O Jonas Marques era seu tio? Meu tio, irmão do meu pai. Isso. E meu pai, apesar de ser o irmão mais novo, foi ele que rapidamente assumiu a empresa. Apesar de ter vindo para o Rio e ter ficado um pouco no limbo, ele rapidamente assumiu. No limbo, claro. Porque você imagina um filho que veio para o Rio de Janeiro e meio que fica pelo Rio de Janeiro, era rebelde, né? Então, mas ele rapidamente assumiu a empresa.
na época dele, a empresa ficou entre as 5 maiores fábricas de queijo do país. Meu pai realmente era uma pessoa iluminada. Embora todos os outros tenham sido pessoas maravilhosas, o José Esteves também era e tal, mas o papai era iluminado. O que tocava na mão dele ele era iluminado. Tinha uma visão além. Era uma visão além. Ele era um Fernão Capelo Gaivota, se é que vocês, muito jovens, conhecem. Esse, não podem ler esse livro que é interessante. Tocou, brilhou. Ele era. A senhora teve contato com o seu Luísio? Tive com contato relativamente pouco, mas ele vinha muito ao Rio e era com ele que papai vivia pendurado no telefone. E foi ele que papai botou, eu vejo assim, pode ser que vejam de outras maneiras, que papai botou logo para tomar conta do leite em si, quando começaram a fabricar manteiga. E eu me lembro de uma história que mamãe contava que ficou na minha cabeça, pode ser até um pouco fantasiosa minha, mas eu me lembro porque o papai tinha que levar a mamãe em tudo quanto é lugar que ele ia. E ele ia muitas vezes com a Luísio dos interiores aí de Minas Gerais, desses lugares que tinham leite, iam atrás de leite, sei lá, eu ouvia dizer que iam atrás do leite. E ele levava a mamãe. E a mamãe contava as histórias que eles iam de jipe, pulando aí por essas, imagina, há 60 anos atrás, sei lá quantos anos atrás, pulando, e eu ficava imaginando o papai e a mamãe igual aqueles filmes que eu via de western, né? Imaginava os dois, que eu só via os dois aqui bem vestidos saindo pela noite afora, eu ficava imaginando os dois pulando numa carroça lá, indo procurar leite no interior de Minas. Eu ficava, ai, pobre da minha mãe pulando nessas charretes. Mas eu me lembro muito da Luísa. A Luísa ia muito no Rio. Aí porque era um rapazinho, né, a Luísa. Era um primo e que foi trabalhar muito cedo. Eles colocaram ele para estudar laticínio. Hã? Colocaram para estudar laticínios. É isso que eu te digo, todo mundo que entrava era porque aqueles que aceitavam iam estudar aquilo que eles mandavam que precisava estudar. Aí se adaptava, quando aprendia e se adaptava, entrava na firma. Por isso que deu certo. Agora, quem não quis fazer isso não entrou na firma, né? A senhora lembra do seu Theo de Aquino? Quem? Do seu Theo? Não, Theo muito pouco. Theo morava lá em Governador eu não ia, nem... Não, só fui a Governador muito recentemente, porque o Governador era para mim era no outro polo. Doutor Samuel? Não, muito pouco, muito pouco. Muito meu amigo e que eu adorava era o Aquino, José de Aquino. Esse sim, você conhecia bem, também morou muitos anos no Rio. Você lembra, ele contou alguma história da senhora? O Aquino? O Aquino a gente conversava muito, era muito meu amigo, mas eu não, assim, contar alguma história agora, não me lembro assim para contar agora não, mas ele era muito meu amigo e ele foi uma pessoa maravilhosa, era família, não era família, mas era família. Começou a trabalhar com a gente acho que com 15 anos de idade, né? Era família. Pessoa maravilhosa. E o senhor Humberto, seu irmão, como gestor? Excelente gestor, né? Foi o substituto do papai. Uma forma diferente de administrar, no meu ponto de vista, mas excelente. A firma só continuou crescendo com ele. Só tem como, só colocou um ponto importante, uma forma diferente de administrar. Só tem como parelhar a forma do seu pai e a forma dele? Quais os dois pontos? Olha. Não, a administração em si eu não tenho, porque eu sei que todos os dois administraram com muito sucesso. Todos os dois. Só que o meu pai era mais brincalhão, meu irmão mais sério. Mas todos os dois tiveram muito sucesso na administração. A senhora lembra de algum fato interessante do seu pai? Da forma que o pouco tempo, né, que
que ele tinha para você? Ou não dava o telefone? Ou alguma coisa que ele fazia? Não, ele era super alegre. Ele tinha tempo sempre para diversão. Ele era muito alegre, ele era um cara que tinha 500 mil amigos. Ele era uma pessoa que nunca perdeu a juventude. Cada vez as turmas deles iam se renovando. Ele nunca era amigo de muito velho, não. Os velhos iam ficando para trás e ele ia pegando turmas novas. Ele era uma pessoa que todo mundo adorava. Os amigos e tudo. Era uma pessoa muito comunicativa. Nesse ponto é que ele era mais diferente do meu irmão. Meu irmão é mais seco, mais quieto, mais calado, menos comunicativo, entendeu? Mas em termos de trabalho, é tudo igual os dois. Todos os dois tiveram muito sucesso. A senhora você vai no supermercado, quando você vai no café, você vai ver um produto, né, da firma, Regina, a senhora, o que a senhora pensa? Nós vencemos, né? Quer dizer, é uma firma vitoriosa, uma firma que superou muitos problemas. Muitos, nossa. Bom, meu filho, tá um negócio no Brasil. Você completar 100 anos uma firma completar 100 anos é uma coisa para quem trabalha, quem já teve algum negócio na vida sabe o que é, né? Que ultrapassar tantos planos e loucuras que esse país tem, sabe o que é, né? É uma loucura. Não sei nem como que a gente, apesar das nossas regras internas, que foram fundamentais, mas enfrentar esse Brasil louco é uma maluquice. Só essa burocracia toda que existe, que tem que existir dentro de uma firma, é uma coisa de maluco, né? Todo mundo, quem já teve algum negócio na vida, por menor que seja, sabe o que é, né? Uma loucura. Você sobreviver esse tempo todo, você olha para trás, entendeu? Porque apesar de eu não ter trabalhado no Barbosa Marques, eu vi o sofrimento, eu vi o sofrimento que era, né? É uma loucura. Então, evidentemente que fazer 100 anos é um orgulho e se fica imaginando como foi possível. Como foi possível. Porque o governo faz tudo para você quebrar. Faz tudo para você quebrar. E você não quebrando, é um milagre. Realmente um milagre dos céus. É administrar muito bem e é ter um pouco de sorte também, porque não é brincadeira, não. Você tem que ter uma pessoa estudando imposto, estudando tudo, porque mudam do dia para a noite, mudam. É uma coisa de maluco, coisa de doido. A senhora disse que seu pai conversava pouco, mas sua mãe sempre estava com ele. Uhum. E sua mãe, ela com vocês, ela comentava algo sobre a viagem, ou sobre, o mestre seu pai hoje não, que está nervoso, ou contava, eu estive lá, e isso. Ela contou alguma coisa que ela viu que ela achou interessante nessas vezes? Não, o que eu me lembro dela contando que me marcou era essa história dela ir que ela contava dela ir pelos matos afora. Foi uma coisa que me impressionou, porque era uma coisa muito diferente da minha vida. Então o que eu me lembro era isso. Em termos de alguma coisa diferente que ela me contava, era isso. O resto não me marcou nada, não. Então, só para proteção, caminhar para finalizar, então a história de como começou a fábrica, eles nunca conversaram com a senhora sobre isso, sobre como começou? Não, é claro que eu sei, porque a família sempre se encontra e se vê. Nós temos conselho de sócio, nós temos a contadora de história Mor, que é a Maria Helena, minha prima mais velha, que aquela é uma memória viva. Então, claro que nesses anos todos eu tenho milhares de histórias contadas para mim por várias pessoas. Eu sei de muitas histórias contadas para mim, mas não vividas por mim, sim contadas para mim. A senhora pode narrar algumas para gente, se a senhora lembrar? Não. Eu acho que você contar uma história que alguém contou para você é muito difícil, muito complicada. Não sei te contar assim.
Tantas coisas aconteceram em 100 anos, não... Pois é. Um trechinho de alguma coisa, se ela tivesse. Difícil, não sei. Te contar assim, história, que história, não sei. Histórias houveram aí, tantas mil, não sei para te contar uma assim, relevante, não. Sinceramente, não me ocorre nada aqui, não. Sei que foi uma baita caminhada, né? É uma baita caminhada. E gloriosa e realmente espantosa de chegar até aqui. A senhora entende por que vocês afirmam que a Barbosa Marques conseguiu Mas é claro. completar 100 anos? Sim, claro. Por que a senhora acha? Por quê? Ué, muitas coisas eu já falei aqui, porque uma organização com regras importantíssimas dentro dela, com pessoas esforçadíssimas e muito compromissadas com o trabalho. Todos eles são workaholics e compromissadíssimos com o trabalho, dedicadíssimos. E um pouco de sorte também, né? E uma dedicação imensa, porque todos eles foram assim. Meu pai foi, meu irmão é e o Luiz Fernando agora é. Vivem o trabalho. Comem, almoçam e jantam o trabalho. Então, é uma dedicação total, né? Vestem a camisa mesmo. E são inteligentes, foram preparados e conseguiram, né, chegar lá. Muitos são muito rígidos, às vezes a família briga com eles a beça, porque nem todo mundo entende tanta rigidez às vezes, né? Às vezes dá vontade que eles não fossem tão rígidos, mas a gente vê que tem que ser, né? Para chegar onde chegaram, tinham que ser, né? Uma regrinha clara, né, para funcionar, né? Pois é. E funcionou, pelo menos até agora funcionou. Quando a senhora pensa na fábrica Barbosa Marques, na firma, né, que ela não foi só queijo, foi um monte de coisa. Claro. Mas ela fez um monte de coisa, inclusive, onde ela se estabeleceu, ela fez um monte de coisas pela região, né? Na região de Carangola, por exemplo, ela fez. Aquela região toda se prosperou ali por causa do Barbosa Marques. Não prosperou mais porque Carangola é muito mal localizado, né? Ela sai muito da Rio Bahia e ficou ali naquele cantinho que o progresso dificilmente chega ali, que é muito fora da Rio Bahia, muito contramão, vamos dizer assim. Mas tudo que tem ali foi colocado pelo tio Jonas, mais porque morava lá. Televisão, clube, telefone, quer dizer, tudo ali onde o Barbosa Marques se coloca, ele levou o progresso para o local. Então eu acho que isso daí já é uma coisa também que, embora sempre tenha os contras, né, porque isso é qualquer lugar, mas sempre ele levou o progresso para a região. Isso também é uma coisa que dá orgulho, né? Uma contribuição social muito grande. Deixa eu falar do orgulho. E da família? A senhora pensa da família de Marques? Da família... A família Barbosa Marques que construiu esse império. O que a senhora... Eu acho... Desde o fundador até o que está hoje. É uma família de pessoas persistentes e duronas e capazes de levar aquilo que querem ao final. Muitas vezes duronas em excesso para quem está em volta, às vezes sente
Às vezes parece ao resto da família que não está muito envolvida, serem duronas em excesso, mas se não for assim, se não fosse assim, não levavam a cabo o que levaram até hoje. Mas de pessoas muito inteligentes e capazes, porque senão não chegava aqui, né? A senhora entende então que, apesar de a senhora achar que eles são durões, são duros, umas decisões, né? A senhora entende que se não fosse assim, não existia empresa, né? Ah, sim, mas é óbvio. Não existia. Se não fosse assim, não existia. Claro. Já existiu já algum problema de alguém querer que um filho entrasse na Rose Max? Ah, pelos anos todos já existiu primos, tios, filhos. E alguns lá para trás conseguiram, e aí deu. Tudo você vai adquirindo também com experiência. Lá para trás já teve problemas, e aprenderam com a experiência, e aí cortaram. Já houve, sim, houve problemas. Mas graças a Deus foram contornáveis. Alguns até com dificuldade para contornar. Mas isso lá para trás, muito para trás de mim. Defina para mim Rose Max, queijo região. Como? Defina para mim Rose Max. Mas você faz umas perguntas difíceis, defina. Na concepção da senhora, o que a senhora vê a marca, vê o nome, o que a senhora sente, o que passa na cabeça da senhora? Acho que o que eu tinha que falar disso eu já falei, poxa. Barbosa e Marques me dá grande orgulho. Acho que eu acho que até que pelo que ela representa nesse país, deveria ser até bem mais conhecida do que é, porque ela é muito pouco conhecida, mais conhecida em Minas do que aqui. Eu acho que ela devia ter ser mais conhecida ainda, porque ela é um exemplo. Ela é um exemplo nacional, a meu ver, de boa administração, de gente honesta, direita, de boa administração. Coisa raríssima nesse país. Raríssima, raríssima mesmo. Em termos de empresas, de tudo. Um país que você vê essas grandes empresas como são, cada vez mais só sabem roubar, só sabem fazer negociata, só sobrevivem com falcatruas e tudo. Você vê uma empresa que limpamente sobreviveu 100 anos, continua sobrevivendo e mantém, não milionariamente, mas mantém num nível aceitável de vida uma grande família por 100 anos. Eu acho que é um exemplo de vida para qualquer pessoa, para qualquer país, para qualquer cidade, para qualquer lugar. É um exemplo que, infelizmente, poucas pessoas conhecem, mas deveriam conhecer mais, porque é um exemplo. É um exemplo. Muito obrigado por ter recebido a gente. Nada. Tá bom? Tá. Quer falar mais alguma coisa? Não, tudo bem. Não. Veio alguma coisa na cabeça? Não.